pessoal, sejam bem-vindos a mais uma oficina de ciências. Eu sou a professora Anne, professora de ciências do Fundamental 2, e hoje eu trouxe um experimento de enchendo uma bexiga sem a necessidade de assoprar, tá? Então, para esse experimento, vocês vão precisar dos seguintes materiais: 3 garrafinhas PET, tá? Vocês podem usar aquelas de Coca-Cola mesmo, de Guaraná, enfim, a que vocês tiverem em casa, beleza? Então, reciclem. Vocês também irão precisar de água quente, tá? Lembrando, pode ser quente ou morna. Então, se vocês precisarem, é interessante chamarem o pai de vocês para ajudar, ok? Um copo, um marcador de CD. Professora, eu não tenho um marcador de CD, pode ser outro? Pode, vocês podem utilizar a fita crepe e colocar aqui na frente da garrafa para poder anotar o nome, certo, da mistura que está presente aqui na sua garrafinha. Adoçante e fermento biológico seco. Professora, em casa não tem o fermento biológico seco, posso usar o natural? Pode, tá? Ambos darão certo. Nesse caso, eu preferi usar o fermento biológico seco, ok? E também alguns balões de festa. É interessante que vocês, na verdade, tentem testar, certo, o balão antes de utilizar para o experimento, porque alguns podem acabar vindo furados. Então é interessante que vocês olhem direitinho se está ok esse balão para poder utilizá-lo. Então é bom ter alguns de reserva. E uma colher de chá e uma colher de sopa. Então, como é que funciona o procedimento? Tá? Vocês vão, no caso, pegar a garrafinha, irão abrir, tá? E em cada garrafinha vocês irão colocar uma mistura de fermento biológico com água, tá? Então, primeiramente, eu vou colocar na primeira garrafinha uma mistura de fermento biológico somente com água, tá? Então, aqui vocês podem colocar em cada recipiente 2 colheres, aproximadamente 5 gramas, se você tiver a balança de precisão em casa. Ok, então vocês colocam. E aí, mais ou menos 250 ml de água. Como aqui eu já tenho uma garrafinha que tem aproximadamente essa medida, o que é que vocês podem fazer? Aproveitem e coloquem cerca de, no máximo, 3/4 da garrafinha. Deixem um espaço, então não encham essa garrafinha até o gargalo. Senão pode virar uma lambança, ok? Então vocês pegam, misturam com a água quente. Então aqui eu vou colocar essa água quente. Pessoal, nesse momento é interessante que vocês peçam a ajuda do papai e da mamãe para não se queimar. Então mistura bem. Até dissolver totalmente o fermento. Quando o fermento estiver dissolvido, aí vocês podem colocar, tá, na primeira garrafinha. Nessa garrafinha, além da água e do fermento, eu também vou colocar mais uma colher de sopa de água, tá? Coloquei. E aí a gente vai colocar aqui no primeiro recipiente. Como eu disse para vocês, lembrem de deixar esse espaço, tá? Para que não acabem sujando, ok? E aí vocês vão pegar a bexiga e fechar o gargalo dessa garrafinha. Pronto, colocou a bexiga, fechou o gargalo, a gente vai pegar o pincelzinho marcador e colocar aqui a mistura que você fez. Então, nesse caso, a gente colocou a água, o fermento biológico, mais uma colher de água quente, tá? Então, a gente anota aqui na frente. Água, mais o fermento, mais a água quente, tá? Pronto. Então aqui a gente vai deixar, tá? No caso, meu marcador não ficou tão legal,
mas em casa vocês tentem observar se o marcador ele tá ok, tá? Para poder vocês colocarem. Então aqui nesse recipiente a gente vai ter a mistura de fermento mais água quente. No segundo recipiente vocês vão fazer o mesmo procedimento, porém a gente vai utilizar o adoçante, tá? Então para essa segunda etapa vocês podem utilizar 10 gotas de adoçante. Então aqui eu vou colocar 10 gotas de adoçante. Pronto, 10 gotas de adoçante. Vou colocar a mesma quantidade de fermento biológico. Pronto. E a quantidade de água. E vou realizar a mistura desses componentes. Lembrando, misturem bem, tá, galera? Quando dissolver o fermento, aí você coloca dentro da garrafinha. Então, dissolvendo. Dissolveu, aí a gente vai para a segunda garrafinha. Coloca o conteúdo. E novamente a gente utiliza uma bexiga e fecha o gargalo dessa garrafinha, certo? Então fechou, tá? Aqui, como a gente sabe que colocamos adoçante, então a gente vai colocar água mais o fermento mais o adoçante. Pronto, garrafinha 2, ok. Já na terceira e última garrafinha, mesmo procedimento, porém nós iremos colocar 1 a 2 colheres de sopa de açúcar. Então aqui a mesma medida de água. E aqui a gente vai adicionar 1 a 2 colheres de sopa de açúcar. Então, feito isso, vocês irão misturar até esse açúcar dissolver. Irão colocar no recipiente. Pegar nossa bexiga. Fecha o gargalo. E aí agora nós teremos que aguardar cerca de 30 minutos. Tá? E aí eu volto para poder mostrar para vocês o resultado. Então, pessoal, nós temos aqui o resultado do nosso experimento após mais ou menos 30 minutos. E aí vocês podem perceber que o terceiro recipiente, tá? Ele está com um balão inflado, enquanto que o primeiro e o segundo não. Então, por que será que isso aconteceu? Tá? Bom, gente, eu acredito que grande parte de vocês deve adorar aquele pão quentinho que é vendido na padaria. E uma das técnicas que o padeiro utiliza na produção do pão é um fungo, tá? Que na verdade vai estar presente no fermento biológico, que é o Saccharomyces cerevisiae. Esse fungo, ele vai precisar de um alimento para poder ele realizar um processo biológico que é conhecido como fermentação, tá? E no que consiste a fermentação? Bom, a fermentação vai ser o processo em que esse fungo, ele vai quebrar esse açúcar, ou seja, digerir esse açúcar e produzir ATP. ATP a gente conhece como moeda energética do nosso corpo, ou traduzindo, energia. Então esse fungo ele vai acabar se alimentando desse açúcar
presente aqui nesse recipiente. E aí, quando ele digere esse açúcar, ele acaba produzindo dois compostos, álcool e gás carbônico. Através dessa reação, esse gás carbônico acabou inflando esse balão aqui. Então, professora, como é que acontece na padaria? A gente costuma dizer que a panificação, na verdade, ela é uma arte. Por quê? Porque quando o padeiro ele coloca o fermento biológico no pão, junto com o açúcar, ele acaba promovendo essa reação. Aí o pão, ele acaba criando alguns espaços dentro de si, o famoso miolo. E esse álcool, ele acaba evaporando durante o processo de, vamos dizer assim, de cozimento do pão. Ou seja, durante o processo em que ele assa. E aí a gente acaba tendo o nosso pão francês do dia a dia na nossa mesa. Então esse processo, gente, de fermentação, ele não é só importante para a produção de pão, mas também de pizzas, bolos, etc. Tá? Então, gente, a fermentação, ela vai ser esse processo que esse tipo de fungo ele vai utilizar, tá? Para poder obter energia. Aqui nos recipientes 2 e 1, esse processo não aconteceu porque está faltando justamente o alimento para que esse fungo consiga se alimentar. Então aqui, ó, a gente colocou apenas a água quente e o fungo. Então não tem possibilidade, tá, de ocorrer esse processo de produção de gás carbônico nem de álcool para encher, tá, inflar esse balão. Aqui nós colocamos adoçante, mas nós sabemos que o adoçante ele é utilizado justamente para dietas em que não há a presença de açúcar. Então, ele acaba não oferecendo o substrato necessário, ou seja, o ambiente necessário para que esse fungo ele acabe realizando esse processo de fermentação, essa reação química. E aqui nós temos todas as condições necessárias para que o fungo consiga obter o seu alimento e assim realizar esse processo. Então, gente, repetindo, a panificação, ela é de fato uma arte. Então é isso, galera. Nos vemos na próxima semana com mais um experimento, tá, na nossa oficina. Tchau, tchau!